Boa noite, gente. Então vamos dar início à nossa revisão de farmacologia, né? Vamos começar pelas principais definições, né? Que farmacologia nada mais é do que a ciência que vai estudar como aquele fármaco, como aquele medicamento, ele vai atuar, né? Ele vai interagir com o nosso organismo humano e para que essa interação aconteça, existem dois fatores, que é onde a farmacologia é dividida, né? Farmacodinâmica e farmacocinética. Então a gente tem que colocar em nossa cabeça que quando a gente falar de cinética, é, todo o trajeto que aquele fármaco vai fazer, que aquele medicamento vai fazer, desde da sua ingestão, da sua absorção até a sua excreção, desde a sua entrada até a sua saída, no caso. Então vamos lembrar sempre, quando vem a palavra farmacocinética, lembre do caminho, lembre do trajeto. É todo o trajeto de entrada até a sua saída do fármaco. E quando a gente fala em farmacodinâmica, a gente fala de local de atuação, né? A gente vai falar do local de atuação do fármaco, porque durante esse caminho o fármaco ele vai perdendo força, vai depender da sua velocidade até chegar no seu local de atuação. A diferença dos dois é essa. Mas voltando à farmacocinética, ela possui algumas fases, né, que são 4 fases. A primeira fase é a absorção, né? E a absorção para a gente é o que? Absorver, né? Pegar alguma coisa e absorver. Só que essa fase de absorção da farmacocinética é diferente. Ela se trata das vias de administração, no caso dos medicamentos, né? Como por exemplo o dipirona, né? O dipirona ele pode ser administrado em via oral, como comprimidos ou em gotas, né? E também por via endovenosa, né? Que aí já a gente já se trata da biodisponibilidade. Então, se cair alguma questão sobre o que é biodisponibilidade, aí você vai falar que é a, a capacidade da intensidade do fármaco, né? Aquele fármaco tem uma intensidade melhor se ela for administrada em endovenosa, né? E se a gente for comparar comprimido com em gotas ou comprimido com xarope, o xarope tem uma atuação, tem uma intensidade maior do que o comprimido, né? Porque a gente está no líquido, já vai cair direto nos vasos sanguíneos, que vai levar todo esse fármaco bem mais rápido do que um comprimido, que ele ali vai ser se desfeito para ser absorvido e tal. Então, se cair alguma questão de biodisponibilidade, é, tipo, é, onde é que o fármaco tem a maior biodisponibilidade de intensidade de efeito? Aí você pode colocar endovenosa, porque você já está injetando aquele fármaco, aquele medicamento diretamente na veia, né? Então, voltando, a absorção nada mais do que as vias de administração do medicamento: via oral, endovenosa, né? Intra, cutânea, tópica. Então, tudo que for via de medicamentos é absorção. Aí vem a distribuição. A distribuição é onde vai influenciar a velocidade que esse fármaco vai ter para chegar ao seu o local certo, né? E essa velocidade e intensidade ela é influenciada através do nosso biotipo, né? Se for um corpo que tenha muita gordura, então aquele fármaco vai chegar muito mais lento ao seu local, né? Ao seu objetivo, né? Tem o fluxo sanguíneo tecidual também, né? Tem a permeabilidade capilar, né? Que vai depender se uma pessoa também que possua doenças crônicas, como eu falei ontem, né? Diabetes, hipertensão, se ela fuma muito, sedentária, então tudo isso vai influenciar na velocidade com que o medicamento chega ao seu local. E tem a biotransformação. A biotransformação nada mais é do quando o medicamento ele chega no fígado. Quando ele chega no fígado, ele acontece o que? Ele é metabolizado. Então, chegando no fígado que a gente vai saber se aquele fármaco ele é inativo, ou se ele é menos ativo, ou se ele é mais ativo do que a sua molécula original, né? Então, do fígado, ele já vai para a última fase, como eu falei ontem, que a excreção é feita pelo rim. Então, o fármaco ele é metabolizado no fígado, que é onde vai tirar a sua essência, onde vai tirar as, é, vai tirar o objetivo dele no fígado, e o lixo ele joga por rim e é excretado da mesma forma que a urina é feita. Vamos passar aqui para o próximo, que é DRC. DRC, que são as doenças renais crônicas, né? Como diz aí logo do nosso slide, que é a incapacidade dos rins de realizar a função de maneira parcial ou completa. Então, essa incapacidade ela é diagnosticada através dessa taxa de filtração glomerular. Como eu coloquei aí, são 5 estágios, né?
Aí é que eu tenho para falar aqui para vocês que no estágio 1 tem uma lesão renal com função normal aumentada. Então nesse estágio 1 eu ainda posso tratar essa doença com medicamentos, né? Só que tem aquele perigo, né? Se você está com a doença renal crônica e eu jogo mais medicamento, tem um risco de você ir para um estágio mais forte. Por quê? Porque aquele rim já está começando a falhar e eu estou injetando mais medicamento, mais fármaco, eu estou fazendo ele tentar trabalhar mais, ele não vai conseguir trabalhar, então ele pode evoluir para um estágio 2 ou para um estágio 3. Por isso que é muito cauteloso a gente tratar e cuidar do paciente que tem uma doença renal crônica. No estágio 2 eu coloquei aí a taxa glomerular, né? E tem uma função levemente reduzida. E no estágio 3 é onde a gente já começa a se preocupar, né? Porque já tem uma redução da função renal, é onde esse paciente já fica pré-diálico, então ele já tem a possibilidade de fazer a diálise, não a hemodiálise, mas sim a diálise. E no estágio 4 então ele já vai direto para a hemodiálise, que ele já tem uma redução grave, mas ainda funciona um pouco, mas tem uma redução bem grave. E no estágio 5 a gente tem a falência do rim, aquele rim não presta mais, não funciona mais, e só com transplante de rim para salvar aquele paciente. Aqui nós temos os antipsicóticos, né? Que nada mais é do que uma classe de medicamentos psicotrópicos que ele vão atuar no sistema nervoso central. Então a gente vai ter vários medicamentos psicóticos, ansiolíticos, antidepressivos que ele sempre vai atuar no sistema nervoso central. Também tem os epiléticos que vai atuar no sistema nervoso central. É, então, o que é que ele faz? Ele vai alterar a percepção, vai alterar o humor e o comportamento, né? Pode ser usado em pessoas com esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão severa. Esses antipsicóticos, se for usado assim juntamente com alguns antidepressivos, eles podem ser usados também em síndrome de Tourette e controlar a agressividade do paciente. E esses antipsicóticos, eles são formados por duas classes, né? Os típicos, que são os convencionais, que ele vai bloquear os receptores de dopamina, né? Para tentar animar aquele paciente, tentar animar a pessoa, colocar ela para cima. E os atípicos, que além de afetar a dopamina, ele também interage com outros neurotransmissores, como a serotonina. Então ele vai deixar a dopamina lá embaixo e aumentar a serotonina, né, que é o que a gente precisa, é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar, né? Também é o hormônio do sono. Então a gente precisa muito disso. Outro modo de buscar a serotonina também é fazendo exercícios físicos, né? Tem alguns efeitos colaterais, que a maioria dos efeitos colaterais dos antipsicóticos, também dos antidepressivos, dos ansiolíticos, são sedação, né? A pessoa fica muito sonolenta durante o dia inteiro, ganho ou perda de peso, distúrbios metabólicos, né? Esses distúrbios metabólicos vai de, de dores de cabeça, de diarreias, constipação, aí varia de cada pessoa, né? Eu coloquei alguns exemplos, movimentos involuntários também, pode ser os tremores, né? Coloquei alguns exemplos aqui, como a risperidona e a clozapina. Agentes antimicrobianos, né? Que são o que? São nossos antibióticos, né? São remédios, são medicamentos fortes, fármacos fortes, né? Como diz aí no texto, né? Ele tem a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos ou então destruí-los diretamente. O antimicrobiano mais conhecido, né, e mais usado na medicina é a penicilina, né, que a gente conhece como a bezetacil. E tem também os quimioterápicos, que não, eles não são abatidos naturalmente, eles são sintéticos, são feitos em laboratórios, esses, esses agentes quimioterápicos, e eles também é, eles atuam tanto na parede celular, na membrana citoplasmática, no ribossomo, DNA e metabolismo. Então esses quimioterápicos, ele está atuando onde? No DNA, no metabolismo e no ribossomo. Então ele vai atuar diretamente na célula, entendeu? É, faz com que
aquele paciente que está com câncer fazendo quimioterapia, o cabelo começa a cair, né? Ele às vezes fica magro, essas coisas, porque mexe muito com o riboso, com o DNA e com o metabolismo da pessoa. É um medicamento sintético, é um medicamento muito forte. A gente tem aqui o tratamento da tuberculose, como eu falei para vocês, é muito importante a gente saber disso, né? Que na parte escrita aqui eu vou deixar para vocês o nome da bactéria que causa a tuberculose, né? E ela é uma infecção, né? Causada, como eu falei, por bactéria, né? Mycobacterium tuberculosis. E a gente tem um esquema de tratamento, como eu citei ontem, que é um esquema básico para novos casos. Que na primeira fase ela consiste assim no uso combinado desses 4 medicamentos orais, que é a rifampicilina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. E esse tratamento assim, a gente faz ele por 2 meses, né? Aí tem a fase de manutenção, que mais pra frente eu vou falar pra vocês. E tem o esquema de criança de 10 anos para baixo, que em vez de a gente usar esses 4 medicamentos, a gente vai tirar só o último, né? A gente lembra disso. Se a gente conseguir lembrar desses 4 medicamentos aqui, na segunda fase a gente tira esse, e na terceira fase a gente tira esse, e a gente vai ficar só com os dois, né? Então, em crianças com menos de 10 anos, a gente vai usar a rifampicilina, a isoniazida e a pirazinamida. Como eu falei, o tratamento do primeiro é 2 meses, também em crianças também são 2 meses, só que tem um caso aqui na criança, né, que pode ser prolongado por mais de 10 meses se essa criança pegar uma meningoencefálica, né, que é a tuberculose meningoencefálica. E dependendo, pode ir para um ano, né, se essa tuberculose for extrapulmonar. Aí tem um tratamento de manutenção, que tanto para adulto, para criança acima de 10 anos, a gente só vai usar os 2 primeiros, como eu falei aqui, né? A rifampicilina e a isoniazida, por 6 a 10 meses. A gente tem aqui também os antivirais, né? Os antivirais é uma classe de medicamentos que é utilizado para tratar infecções virais. E eles são de ação direta e ação indireta, né? A ação direta ele vai inibir a replicação viral. O que é isso? Ele vai fazer com que esse vírus ele não se multiplique, né? Vai inibir essa multiplicação do vírus. E a ação indireta ele vai estimular os mecanismos de defesa. Então ele vai lá tipo dar uma força, dar um gás a mais nesses mecanismos de defesa para que é, outra, outras partes do nosso organismo eles façam com que esses vírus não cheguem nelas, entendeu? É como se eu tenho uma parte do meu organismo que está afetada, então eu vou estimular os vizinhos a criar uma barreira para que não cheguem neles esses vírus, né? A gente também tem os antirretrovirais, que são específicos do tratamento do HIV, né? E também tem os antiherpéticos, que são usados para tratar infecções causadas pelo vírus do herpes simples. Alguns exemplos aqui desse antiherpéticos é o aciclovir, né? O aciclovir e o famiciclovir. E esses medicamentos aí, eles vai reduzir essa replicação viral, como eu falei, e vai aliviar os sintomas das infecções herpéticas. A gente tem os antiácidos, que é bem chatinho essa parte dessa farmacologia, né? Que são substâncias que são estudadas há muito tempo, né? Que é para neutralizar essa acidez estomacal. Então a gente está falando aqui de a gente está falando de gastrite, a gente está falando de azia, né? E qual é a função dele? A função dele é amenizar ou evitar sintomas de desconforto e queimação, né? Especialmente após as refeições. Como eu falei agora, a azia, quando a função digestiva é mais intensa. Eu coloquei aqui alguns principais antiácidos, né? Com suas bases de ativos, que está o bicarbonato de sódio, que ele vai reagir com o ácido clorídrico, o hidróxido de alumínio, que ele age como um antiácido não sistêmico, hidróxido de magnésio, que a gente conhece como aquele leite de magnésio, né? Do potinho azul, também é um antiácido não sistêmico. Tem o carbonato de cálcio, vai neutralizar a acidez e fornece cálcio. E tem aqui as combinações de hidróxido de alumínio e magnésio, que eu